carta de Paulo aos Coríntios até o capítulo 5. Abra sua Bíblia ali e nós vamos entender um pouquinho dessa passagem e nós vamos extrair um pouco das observações que esse capítulo tem. 1 Coríntios, capítulo 5, nós vamos observar esse capítulo nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 5. Essa palavra, irmãos, ela é muito importante para nós, no sentido de que, quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios, o apóstolo estava tentando, de alguma maneira, corrigir certos problemas bem óbvios e evidentes na vida daquela igreja. Uma pausa aqui, só para vocês se situarem. Quando nós falamos da igreja dos Coríntios, nós costumamos falar que era uma igreja problemática, uma igreja com deficiências. Mas o texto que nós vamos estudar hoje, ele é um texto especialmente impactante, porque ele revela como o problema da igreja era muito maior do que poderia simplesmente parecer para quem olhasse rapidamente. Mas para você ver a seriedade, eu te digo assim, não sei como você lida com isso, mas eu costumo dizer que entre as poucas coisas que normalmente me incomodam, é quando em algum ambiente ou em qualquer coisa, seja num jogo de futebol, ou numa brincadeira, ou em qualquer lugar, quando aquilo ali está sendo feito assim, de brincadeira, sabe, de qualquer jeito, quando não se respeita a regra, quando faz aquilo avacalhado, é a palavra, né? E às vezes a gente observa isso em muitas das coisas que nós fazemos e vivemos. Às vezes o ambiente de trabalho é assim, as regras não são levadas em consideração. Às vezes, a gente que gosta de jogar futebol, sai de casa para jogar futebol, passa mais raiva lá do que se ficasse em casa sem fazer nada, porque o pessoal faz o trem de qualquer jeito, não tem regra, não tem respeito, é aquela bagunça só. E muitas vezes, aqueles que têm uma personalidade mais crítica dizem: eu preciso evitar esse tipo de ambiente e situação, porque incomoda. Um ambiente permissivo, tolerante, bagunçado, um ambiente onde não há credibilidade. Bem, talvez seja esse o cenário de muitas das nossas instituições. Talvez seja o cenário do nosso Brasil, bastante perdido, desorientado, onde as regras não são respeitadas. Irmãos, isso estava acontecendo na igreja dos Coríntios. Era como uma comunidade que deveria seguir regras, mas eles não estavam seguindo. E o capítulo 5, versículo 1, apenas ele vai te mostrar o cenário. Olha lá que diz o primeiro versículo, quando fala: geralmente ou com certa frequência se ouve por aí que há no meio de vocês imoralidade de tal forma que nem mesmo entre os pagãos, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do próprio pai. Olha isso, igreja. Olha como no primeiro versículo, como que o apóstolo Paulo descreve um cenário caótico. Ele diz: com uma frequência é possível ouvir por aí onde nós andamos, as pessoas comentando, existe um boato, uma fofoca rolando por aí, dizendo que lá na igreja dos Coríntios, não está falando da cidade, está falando da igreja, dentro da igreja lá dos crentes, dos cristãos de Corinto, existe lá uma prática imoral tão permitida, tolerada, algo que eles fazem como se não fosse um problema. Mas a imoralidade deles é tão grande que até tem quem está tomando para si sexualmente a mulher do próprio pai. Meus irmãos, olha como isso é absurdo. O Império Romano proibia incesto. A lei de Moisés, lá em Levítico capítulo 18, diz que o homem não pode descobrir a nudez da mulher do seu pai. A Bíblia fala no livro do profeta Amós, capítulo 2, Deus fala: vocês profanam o meu santo nome, quando um homem possui, ele
ele e seu filho a mesma mulher. Eu diria para vocês, irmãos, que não é apenas a lei romana, não é apenas a lei de Moisés, mas até mesmo entre os povos mais ignorantes, um caso em que um homem tomava a mulher do seu pai era considerado algo inaceitável. Você deve estar se perguntando: pastor, será que a mulher do pai está falando da mãe? Bem, parece que não. Parece que é uma espécie de madrasta, o que ainda assim a Bíblia condena. Sabe, talvez o pai desse homem estava vivo, e esse filho estava adulterando com seu pai ainda vivo. Talvez essa madrasta fosse viúva, mas ainda assim era algo inaceitável. E Paulo diz que esse caso de incesto, ato sexual dentro do próprio casamento, era a prova clara, dentro da família, era a prova clara de que aquela igreja estava entregue a uma postura de imoralidade. Estranho, não é, irmãos? Quando nós ouvimos algo desse tipo, talvez a gente pense assim: nossa, hoje já não é assim mais, né? Constantemente a gente ouve alguma notícia tenebrosa aí na internet ou na TV dizendo, né, que mãe e filho entram na justiça porque querem se casar. Já é isso. E a gente observa coisas desse tipo, porque a sociedade de hoje, quando começa a quebrar alguns padrões, paradigmas, ela se perde. Porque como ela permite algumas coisas antes consideradas ruins e não vai permitir outras, nossa sociedade está correndo perigo. Mas quando Paulo escreve essa carta, ele diz: esse ato de incesto é uma prova horrível. Aí alguém pergunta: mas pastor, o que a igreja fez? O que aquele povo então fez como medida de repreensão? Leia comigo o versículo 2. Olha lá o que diz o versículo 2: contudo, diante desse cenário, vocês cristãos ainda andam ensoberbecidos e não lamentam para que fosse tirado do meio de vocês quem tamanho ultraje praticou. O versículo 6 diz: não é boa essa vossa jactância ou esse orgulho de vocês. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda modifica toda a massa? Olha o que Paulo diz: a igreja estava num ato de incesto claro, uma prova abominável de moralidade, e a igreja, ela fingia que estava tudo bem. Irmãos, estava tudo bem, normal. A igreja estava lá assim, coisa do tipo: estamos muito bem, crescendo, com dons espirituais. Quando a gente reúne, o povo cura, fala em língua, interpreta, profetiza, opera milagre. A igreja estava assim no fogo mesmo. A igreja dos Coríntios era uma maravilha. No dia a dia, com práticas de moralidade que causavam escândalo. Mas quando eles se reuniam, o culto dos Coríntios era super espiritual. E Paulo escreve para eles dizendo: vocês não são cristãos verdadeiros, vocês são soberbos, vocês não estão lamentando um caso desse. Isso está acontecendo no seio da igreja e ninguém está de boca aberta dizendo: nossa, como isso pode acontecer? Pelo contrário, eles estavam orgulhosos, acreditando que Deus estava achando que tudo ia bem. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês, para nunca perderem a capacidade de estranhar e de se escandalizar com abominações desse tipo. Eu já falei isso outras vezes. Nós somos uma geração que tem tanto acesso às informações que ver sangue não nos comove, ver um vídeo de um acidente horroroso de alguém que a gente conhece e ver lá os pedaços não constrange. A gente vê morte e sofrimento não nos constrange. A gente ouve de coisas abomináveis e isso não causa nenhum mal-estar. Talvez até essa tolerância que a gente tem vai fazendo parecer normal, E a gente ouve por aí que as famílias se dissolvem, a gente ouve por aí que está tendo adultério, imoralidade, que coisas absurdas estão acontecendo, e a gente pensa assim: está vivendo a vida. Meus irmãos, não percam isso. O errado não deixa de ser errado, porque a maioria das pessoas diz ser certo. O problema do nosso mundo hoje
é que a maioria das pessoas aprova tudo. E porque a maioria aprova, nós não queremos ser aqueles que vão contra a maioria. A gente não quer dizer assim, eu sou contra, eu não apoio. E aí, a gente simplesmente abre mão do nosso direito e dever de dar a nossa opinião para ir com as outras, né? Como diz, seríamos as Maria vai com as outras. E a gente não pode ser assim. Meus irmãos, o que Deus diz não muda. O que Deus diz, a ciência não muda. A medicina não muda. Nada muda. E Deus, Ele aborrece, Ele abomina a imoralidade. E Deus abomina o incesto e práticas desse tipo. Bem, a igreja estava permitindo. Mas quer ver o que Paulo mandou eles fazer? Leia comigo o versículo 3. Olha lá como que Paulo descreve. Eu sei que você vai ficar chocado com o versículo 5, mas vamos começar no 3. Diz assim: eu, na verdade, ainda que esteja ausente em pessoa, mas em meu espírito estou ligado com vocês, eu já sentenciei essa pessoa, como se estivesse aí, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que ele seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia de Cristo Jesus. Olha a palavra, irmãos, de Paulo. Ele diz: eu não estou aí, vocês estão permitindo, mas mesmo distante eu afirmo para vocês, reúna a igreja e entregue aquele homem para Satanás. Alguém diz: nossa, onde já se viu? A gente que é cristão tem que resgatar as pessoas do poder de Satanás. Onde já se viu entregar alguém a Satanás? O que é isso? Sabe, para nós entendermos um pouco disso, irmãos, é importante considerar o seguinte fato. O caso mencionado nesse capítulo é um caso onde não é alguém assim, um distraído, não é uma pessoa imatura que não sabe o que está fazendo. O tamanho do problema lá dessa família é que era a pessoa que se dizia serva de Deus, que fez aquele ato abominável, que insistiu naquilo e cujo coração foi levado ao arrependimento, remorso e mudança. Quando eu penso nesse homem que estava possuindo a madrasta, eu penso em uma pessoa consciente, em uma pessoa irreverente e uma pessoa também insistente, que mantém uma postura de fazer aquilo sabendo que aquilo é errado. E Paulo então diz: igreja, vocês devem se reunir. A comunidade da igreja de Corinto deveria se reunir, e Paulo diz: eu estarei em oração com vocês, meu espírito é como se estivesse aí, porque meu corpo não estará, mas vocês devem afastar essa pessoa da comunidade. Entregar alguém, irmãos, a Satanás significa retirá-lo da comunhão protetora da igreja, significa afastá-lo da comunhão protetora da igreja. A igreja é a comunidade que carrega o nome de Jesus Cristo. A igreja é a comunidade habitada pelo Espírito Santo. E quando Paulo diz: afasta esse homem da comunidade, é como se ele dissesse: evidencie o problema dele, diga que aquilo é pecado, e que se ele não se arrepende, ele não tem parte com Cristo, ele tem parte com Satanás, que se agrada com aquele ato. Então afasta ele. Isso é pesado, não é, irmãos? É pesado. E para você saber, só há uma única vez em que isso é mencionado na Bíblia. Em 1 Timóteo capítulo 1, a palavra diz que o mesmo Paulo entregou Himeneu e outro homem a Satanás também, porque eles eram supostos cristãos que estavam destruindo a igreja com falsa doutrina. E Paulo então disse: eu entreguei eles a Satanás, porque eles na verdade são servos de Satanás e não de Cristo, porque não fazem o que Cristo manda. Então eles não têm parte na igreja. Sabe, a intenção de Paulo, irmãos, era deixar claro e público que aquele ato era errado. Mas o versículo 5, ele diz assim, observa comigo ao dizer aqui:
entregue a Satanás esse homem, para que a carne seja destruída, para que a carne, ou seja, no corpo, ele sinta as consequências do seu ato, com a finalidade de que o espírito encontre arrependimento. Uma coisa importante, irmãos, é que quando alguém era colocado numa posição como essa, não era um ato de rejeição permanente, não era um ato assim de declarar alguém amaldiçoado, não. Era um ato de, entre aspas, disciplinar, na expectativa de que aquela pessoa se arrependesse, que no seu coração ela fosse tocada e mudasse de atitude. Eu afirmo para vocês, irmãos, que o interesse de Paulo não era que esse homem fosse para o inferno, não é que ele fosse banido da igreja, não é que ele se perdesse, pelo contrário. O que Paulo queria era, como um pai, colocar ele de castigo na cadeira do pensamento um tempo, para ver se arrependia, para ver se ele caísse na real daquilo que estava fazendo de errado, e se arrependesse e mudasse de atitude. Quando isso acontecesse, o que a igreja deveria fazer de novo? Pegar e trazer essa pessoa para a comunhão protetora da igreja. A palavra de Paulo, irmãos, ela é enfática: não tolere esse tipo de ato. Se nós lermos o versículo 13, Paulo diz na última frase assim: os de fora Deus julga, mas vocês expulsem de entre vós esse homem malfeitor. Essa é a palavra de Paulo. Meus irmãos, quero abrir aqui um parêntese para dizer que a igreja não é uma comunidade que deve amar a punição. A igreja não deve ser uma inquisição, né? Não deve ser uma instituição que anda por aí procurando maneiras de torturar, de punir, de amaldiçoar as pessoas. Muito pelo contrário. A igreja não é isso. A igreja é a comunidade que leva o amor de Cristo aos homens. A igreja é uma comunidade que serve, que se importa. É uma comunidade que se entrega e que se integra com as pessoas. Mas, por outro lado, a igreja, ela não pode ser permissiva. A igreja não pode ser tolerante de coisas ruins. Irmãos, imagine, entre nós aqui, imagine se começa a ter assim algo parecido com aquele: um homem possuindo a madrasta, e a gente vai olhar para aquilo e fingir que está tudo bem. É isso que a gente vai fazer? Mas Deus que livre, que não pode isso nunca. Não pode. A igreja não pode tolerar isso. O Evangelho de Mateus, capítulo 18, Jesus Cristo ensinou como que a igreja trata um membro errado. Nós deveríamos procurar essa pessoa que está nessa atitude errada, adverti-la, levar uma testemunha ou duas testemunhas para conversar com ela. Se ela insiste em não mudar de atitude, reúne toda a igreja e conversa com ela. Se aquela pessoa não aceita a repreensão, diga para ela: filha, você está no lugar errado, esse lugar não é para você, você não é parte disso. Se a pessoa insiste em não mudar de atitude, meus irmãos, pecado todo mundo comete. Eu sou pecador. Eu sei que vocês são pecadores. E aqui, irmãos, nem estou falando isso, né, como se fosse só para ilustrar. Não, estou falando de verdade. Eu peco, sei que você peca. E que a gente peca, irmãos, por muitas coisas. Não é só porque lê pouco a Bíblia, não é só porque ora pouco. A gente peca mesmo. Faz coisa errada, coisa ruim. E pecar, a comunidade, infelizmente, comete pecado. Mas a Bíblia diz que nós não podemos escandalizar ninguém com as nossas obras. E aquilo que escandaliza, irmãos, aquilo que dá vexame, aquilo que atrapalha a caminhada de alguém, foi o que Jesus Cristo disse: os escândalos são inevitáveis, mas ai do homem que promove o escândalo. Melhor seria amarrar uma pedra gigante no pescoço e se jogar no mar. É melhor do que perverter alguém. Então, irmãos, quando algo é escandaloso, quando algo traz vexame e desonra, a igreja tem que agir. Aí alguém diz: mas pastor, eu não tenho esse direito. Quer ver que tem? Olha comigo no capítulo 5, observe lá o que diz no versículo 9.
Olha o que Paulo diz. Já em outra carta, uma carta anterior, eu escrevi a vocês dizendo: não se associem com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros do mundo, ou aos avarentos, roubadores, idólatras, pois nesse caso teríamos que sair do mundo. Então veja, irmãos, Paulo não está falando do mundo que não conhece Deus, ele não está falando dos ímpios, né? Porque o mundo é assim. Mas o versículo 11 explica: mas agora eu vos escrevo dizendo que não devem se associar com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, escravo da bebida ou roubador. Ele diz: com esse homem nem ainda comam, pois que direito eu teria de julgar as pessoas de fora, ou seja, aqueles que não entregaram suas vidas a Jesus? Ele diz: não julgais vocês os de dentro, os de fora Deus julgará, mas vocês expulsem do meio esse malfeitor. Paulo está dizendo, irmãos, na autoridade de Deus, que nós temos o direito e nós temos o dever de tratar aquilo que acontece no meio da comunidade. Se alguém se diz irmão na fé e vive em práticas desse tipo, essa pessoa deve receber o tratamento da igreja. E veja como Paulo foi claro quando disse, ele falou: não se associem com os impuros, ou com idólatras, beberrão, essa coisa toda, essa classe. Mas Paulo disse: olha, eu não estou falando sobre as pessoas que ainda estão perdidas na ignorância. Porque, irmãos, cá entre nós, o mundo é assim, concorda? O mundo é assim. Mas a pergunta é: será que um cristão autêntico pode ser escravo dessas coisas? Será que um cristão que se diz filho de Deus, servo de Deus, será que ao invés de ser conhecido como santo, filho de Deus, não estou falando perfeito, será aceitável ele ser conhecido como o beberrão, o idólatra, o adúltero, o ladrão, o impuro, o imoral, o que pega a mãe, a irmã? Será que ele poderia ser conhecido desse jeito, irmãos? É esse o título, é essa fama que acompanha um filho de Deus de verdade? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não, irmãos. Esse não pode ser o rótulo do cristão. Um cristão, ele tem que ser visto e reconhecido como alguém que é de Cristo. Um cristão, um fiel, um crente no sentido de que crê. É assim que ele deveria ser conhecido. Meus irmãos, eu quero nessa noite, com essa palavra, dizer para vocês que nós precisamos guardar a nossa vida de maneira segura. Nós não podemos ser fingidos e agir como super-homens, porque, como a gente vê por aí, nós somos seres humanos, especialmente nós homens, irmãos. Imoralidade é uma pedra no nosso sapato, provavelmente. Eu tenho que pisar firme, e você, homem, pisa firme, para não ser apanhado em casos desse tipo. Que a gente possa guardar o nosso coração, mas não apenas os homens, mas as mulheres, para que imoralidade não seja algo que tome lugar entre nós, para que nós não venhamos, irmãos, a tolerar o que Deus não tolera. Deus usa a palavra impureza, a palavra porneia, prostituição, como um termo genérico que diz que toda forma de sexualidade que não é entre um casal comprometido, aquilo para Deus é prostituição. É prostituição. Sexo antes do casamento é prostituição, adultério é prostituição, tudo isso é prostituição aos olhos de Deus. Que nós possamos nos guardar, irmãos, guardar o nosso coração, para que isso não tome lugar entre nós, e que Deus nos dê graça, para que a gente consiga alertar os nossos filhos e netos e crianças, para que elas não façam isso, irmãos. É triste, é lamentável, quando a gente olha as notícias lá. Anos atrás, uma mocinha, ela ia ter, menstruação com 17 anos, já era uma mocinha já.
quase maior de idade. Hoje isso acontece cedo, normal, uma mudança hormonal, será por quê? Mas a gente olhava no passado, muitas pessoas se casavam virgens. Hoje perde-se a virgindade com 12, 11 anos, 13, talvez, de falar em 13. Isso não está certo, irmãos. Isso não está certo. Estou dando essa pincelada para dizer que isso não pode tomar lugar entre nós. Outras práticas, irmãos, imorais não podem ser aceitas. Deus não tolera. E Paulo diz: pessoas com esse tipo de postura, elas não são da igreja. Elas não são igreja. Não podem. Mas quero dizer uma coisa, irmãos. No dia que nós identificarmos coisas desse tipo, não seja um juiz. Não seja também alguém que condena e fala: vai para o inferno. Mas agora eu já falei lá, está escrito lá em Apocalipse capítulo 21, que quanto aos ladrões impuros, a parte deles é o lago de fogo. Então tu vai para o lago de fogo. E a gente parece que esfrega até a mão, achando bonito, falar que a pessoa vai perecer eternamente. Não, não seja juiz. Conduza essa pessoa ao arrependimento. Orienta, instrui ela, dizendo que Deus não tem parte com essas coisas. E no mais, irmãos, Deus que nos livre de ter que tratar com situações desse tipo. Mas se nós tivermos que tratar, não permitam, irmãos, não permitam que a comunidade acoberte, tolere, deixe impune algo que traz vexame para o nome de Jesus. Nós não queremos punir, mas a igreja não pode ser conhecida como uma comunidade que tolera certas coisas. Se um dia você souber que eu estou nessa vida, faça comigo o que a Bíblia diz. Chama, adverte. Se não ouvir, convida a comunidade e fala comigo. Se eu não ouvir, fala: pastor, você não tem parte aqui. Não tem. Não tolera o vexame, irmãos. A igreja tem que se defender. E se você imaginar que isso está acontecendo, e se algo escandaliza, que o mundo possa saber que a igreja, que as comunidades religiosas, elas não toleram o que Deus condena. Não que julgamos e condenamos as pessoas, mas que nós declaramos publicamente que nós somos contra, porque a palavra de Deus é contra. E para concluir, eu quero dizer: qualquer pessoa que não tenha uma natureza humilde, uma natureza propensa ao arrependimento, essa pessoa provavelmente ainda não entendeu o que é o Evangelho. Eu estava pensando, irmãos, quando eu estudava esse texto, que o grande problema desse caso mencionado aqui no capítulo 5 é que aquele homem que Paulo menciona, ele não tinha um coração sensível ao arrependimento. E se ele não tinha um coração humilde, sensível, um coração, vamos dizer, ao alcance da mudança, aquela pessoa ainda não compreendeu o que é ser um discípulo de Jesus. Meus irmãos, Deus, ele busca pessoas que tenham um coração sensível, um coração que recebe a correção e a advertência. Deus está buscando pessoas que, quando abrem a santa palavra de Deus e ouvem Deus ali falando algo, que aquela pessoa, que ela se humilha diante daquela palavra. Deus não está buscando pessoa que, quando lê lá e fala: Deus condena isso, a pessoa fala: papel aceita tudo. Talvez isso é mentira. Irmãos, Deus não está procurando essa classe. Deus está procurando pessoas que, quando ouvem a sua lei, se humilhem e recebam aquilo como a palavra de Deus. Eu poderia mencionar para vocês alguns episódios que aconteceram no Antigo Testamento, nos dias de Ezequias, do rei, e nos dias de Josias. Andou acontecendo um problema, que o povo perdeu a lei, perdeu o texto, irmãos, perdeu o manuscrito, o pergaminho. E eles então estavam fazendo coisas estranhas, porque perderam a lei. Mas um dia, lá numa obra, lá no templo, eles acharam então, alguém disse: nossa, no meio da bagunça lá da obra, achei a lei de Deus, que Moisés escreveu, que recebeu de Deus lá no Monte Sinai. E quando eles leram a lei, irmãos,
A Bíblia fala que eles viram Deus condenando as coisas que eles praticavam. Sabe o que o rei fez? Ele ficou de boca aberta, ele rasgou as vestes num sinal de humilhação. Ele começa a dizer: a gente tem que pedir a misericórdia de Deus, porque a gente está fazendo algo errado, é contra a lei de Deus. Ele promoveu um ato de humilhação e se arrependeu. Quando a palavra diz que Jonas foi pregar lá em Nínive, quando ele pregou aquela mensagem, em pouco tempo Nínive será virada de cabeça para baixo. Você sabe o que os ninivitas fizeram? Se arrependeram, eles se humilharam. A Bíblia fala que eles colocaram panos velhos sobre si, numa atitude humilde. Sabe o que Deus fez? Deus perdoou. Deus já tinha dado prazo. Deus disse: em poucos dias aquela cidade vai ser arrasada. Mas quando aquele povo se humilhou, Deus disse: eu perdoo, porque eles ouviram a palavra de Deus e se humilharam. Mas a pergunta que faço, irmãos: o que será de nós se nós não nos arrependermos? O que será de nós se a palavra não causar em nós uma atitude de mudança e de reconhecimento de pecado? Jesus disse em Lucas capítulo 13: se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer. Porque Deus está mandando dizer ao mundo todo que todos, em toda parte, em qualquer canto do mundo, têm que se arrepender, têm que ser humildes para aceitar o que Deus condena. Meus irmãos, tenham um coração humilde, tenham um coração humilde. O coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Deus não rejeita uma pessoa de coração humilde. Deus não rejeita, irmãos. E está lá escrito em Isaías 57: o Deus que habita o alto e sublime trono, Ele habita também com o abatido de coração e de espírito, para dar vida para Ele. Capítulo 66 de Isaías 1 e 2 fala que o Deus que criou o céu e a terra, que se assenta no céu, Ele também tem os seus olhos voltados para aquele que se humilha. Mas a Bíblia diz que Deus tem pavor do soberbo e orgulhoso. Irmãos, se aquele homem de Corinto tivesse uma atitude humilde, aquele problema não teria ido tão longe. Paulo não teria falado sobre isso. Quero dizer para vocês o seguinte: nós podemos acreditar ou não no que a palavra de Deus diz, mas o recado de Deus, lá em Atos capítulo 17, versículo 31 é: avise aos homens que todos têm que se arrepender, porque Deus já tem um dia preparado, onde Ele vai fazer um acerto de contas com todas as pessoas. Essa, irmãos, é a palavra de Deus, e o desejo sincero do meu coração é que ela possa entrar em nós, e que a gente possa cultivar um coração humilde, um coração que se quebranta, não um coração que argumenta, não um coração que procura justificar o que Deus não apoia, irmãos. Esse é o mal da igreja. Quantas vezes as pessoas procuram a gente, procurando aprovação para suas maluquices, querendo que o pastor aprove uma coisa mais doida, talvez para dizer: ah, Deus, mas eu fiz aquilo, mas eu perguntei lá, o pastor aprovou, o padre aprovou, o ancião aprovou, ele disse que não tem problema, irmãos. O que a gente abre a Bíblia fala que Deus condena, irmãos. Não tem esse papo de pastor falou, o padre falou, o ancião falou, não tem isso. Deus falou, acabou. Não tem argumento. Que essa palavra encontre lugar no seu coração, porque é a palavra da salvação. Vamos orar, irmãos. Deus, o Senhor é digno de glória, Pai. Essa palavra, Senhor, eu sei que é uma palavra dura, é uma palavra, Deus, que certamente quando os coríntios ouviram, ou quando aquele que lia essa carta para o público ali, Deus, eles devem ter ficado chocados. Talvez, Deus, alguns até se revoltaram, questionando a autoridade de Paulo. Pode ser, Deus, que alguns se arrependeram. Quem sabe até esse homem que estava nesse ato de incesto se humilhou. Eu quero te pedir, ó Deus, nos ajude a aprender com essa palavra. Ah, Deus, guarda o
nosso coração da incredulidade, guarda o nosso coração do orgulho, Pai. Quantas vezes, Deus, a gente olha para o nosso mundo hoje e parece que está uma soberba, Pai, um orgulho, uma vaidade. Parece que as pessoas não lamentam mais as coisas horrorosas que acontecem. E muitas vezes nós que somos a igreja, Pai, até nós aprovamos o que o Senhor desaprova. Ó Deus, ajuda-nos a ser humildes. Ajuda-nos a ouvir a voz do Senhor pela lei escrita que nós temos em mãos, Pai, e nos ajude a ser tocados quando ela é falada, quando ela é lida, Pai. Eu peço que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, possa, Deus, tocar profundo no nosso coração, cada vez que alguém fala da palavra, Deus, e nós vemos que é a Tua palavra e não a palavra do homem. Nos ajude, Pai, a nos humilhar diante de Ti. E por favor, Deus, que Teu Espírito Santo possa ser totalmente livre dentro de nós, para promover no nosso coração um coração, ó Pai, que se arrepende, um coração que confessa. E por favor, Deus, nos dá força para que a gente também seja capaz de mudar. Livra, Deus, a Tua igreja de ser passiva diante daquilo que o Senhor condena.